Mulher, seja muito bem-vinda ao Café com Nutri, episódio número 1. É um prazer ter você aqui. E o Café com Nutri, ele é um programa que acontece toda terça e quinta às 9 horas da manhã, aonde eu trago atalhos e obstáculos para você conseguir acabar com o seu intestino preso sem precisar usar laxante já em 30 dias. Então, você vai encontrar aqui dicas que vão acelerar esse processo e dicas também que vão fazer você superar obstáculos que estão travando o seu intestino, te impedindo aí de ter uma regularidade de ir ao banheiro. E se você não me conhece, se você seja nova aqui, meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em saúde intestinal. E no episódio de hoje, mulher, eu vou trazer para você uma dica poderosa para você ir no banheiro com regularidade, sem sentir dor, estando na menopausa. Então, se você tem mais de 40 anos, principalmente se você já está na menopausa e já vem sofrendo com problemas de intestino preso, vem tendo aquela dificuldade de evacuar, sentindo dor, se machucando, esse conteúdo aqui vai resolver esse problema, vai te ajudar a acabar com isso de uma forma definitiva. E por que eu estou trazendo esse conteúdo? Porque eu vejo que a menopausa já é um período, né? E aí a gente pode até pegar ali um pouquinho do climatério, porque você pode não estar na menopausa, mas você vai chegar lá, né? Então esse conteúdo também é para você que ainda não está na menopausa. Talvez você esteja com 30 anos, 35, talvez você já esteja com 40, já esteja ali no climatério e vai chegar na menopausa. Mas o que é uma característica da menopausa? É uma dificuldade do intestino nas suas funções, principalmente numa função de movimentação, né? Que a gente chama de peristaltismo, fazendo com que esse movimento faça com que as fezes sejam eliminadas. Então, mulheres que chegam ali na menopausa e passam a ter uma alteração hormonal, automaticamente começa também a sofrer uma grande consequência nessa função intestinal, que é a função de movimentar aquelas fezes para ser eliminadas. E aí, nesse momento, a gente tem outros fatores, né? Porque muitas das vezes essa mulher, e talvez você se enquadre nesse perfil, já vem sofrendo com isso. E isso se torna pior na menopausa por conta dessa alteração hormonal, essa queda, na verdade, hormonal, que dificulta ainda mais o problema e passa a sofrer muito mais. E aí, mulher, acontece uma coisa. Na verdade, não acontece uma coisa, né? A verdade é que várias coisas começam a acontecer por conta desse histórico de problema intestinal, mais a menopausa. E existem duas coisas aqui que começam a acontecer com muita predominância nessa fase, que inflamam ainda mais o seu intestino e te fazem ganhar peso. Então, assim, a gente está falando de um cenário que muitas acreditam, e eu tenho certeza que você também acredita, que a menopausa é um grande problema na vida da mulher. Porque a menopausa, ela tem uma redução de hormônio, começa a ter uma série de efeitos, né? Calorões, um pouco mais de ansiedade, eu começo a acumular gordura abdominal, eu tenho dificuldade de emagrecer, meu intestino não funciona adequadamente, eu vivo cansada. E, de fato, todos esses sintomas, eles sim são característicos de uma queda hormonal, mas, acima de tudo, eles são intensificados por conta de tudo que você veio fazendo até aqui. De tudo que você fez ao longo dos seus 20, 30, 40, 45, até você chegar nesse estado da menopausa. E aqui você torna aqui um agravante de tudo aquilo que você fez. Porque se você olhar para trás, é bem provável que você não teve um cuidado com a sua saúde, não teve uma alimentação adequada, não cuidou da qualidade dos alimentos, não teve uma preocupação com os alimentos que você estava escolhendo todos os dias. Então, isso só agravou. E aí, quando isso aqui agrava, você passa a fazer duas coisas. Isso aqui é muito comum, que inflamam o seu intestino e ainda te fazem ganhar peso.
Isso aqui a gente precisa estar consciente do problema que te causa e que te impede ainda mais de acabar com o problema de intestino preso e ainda te fazem ganhar peso, te fazem engordar, acumular mais gordura. E essas duas coisas são, primeiro, tomar omeprazol e segundo, tomar laxante. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas duas coisas e o porquê que elas estão te inflamando e também fazendo você ganhar peso. Quando a gente fala de omeprazol, pantoprazol, tudo que tem esse zol no final, são medicamentos que fazem o quê? Eles neutralizam, na verdade, eles alcalinizam o meio. O meio do quê? Do seu estômago. Muitas mulheres que começam a entrar num processo inflamatório começam a ter grandes alterações, tanto intestinais, e aí a gente pode falar que é o sistema gastrointestinal, tudo que envolve desde a sua boca até o seu intestino grosso, onde vai ser eliminado as fezes. Então, todo esse sistema ele vai ser comprometido a partir do momento que você começa a ter uma inflamação crônica, ou seja, quando você fica muitos anos num estado inflamatório. Isso vem por uma alimentação, isso vem por sedentarismo, maus hábitos, gordura, né? Excesso de gordura, ganho de peso. Então, conforme você vai vivendo nessa inflamação crônica, o seu sistema gastrointestinal, ou seja, a parte da boca, a parte do estômago e a parte do intestino começam a ficar comprometida. E quando a gente fala de estômago, o seu estômago ele tende a ficar mais ácido. E é por isso que você tem gastrite, é por isso que você tem refluxo, é por isso que você tem uma má digestão, um mal-estar. Porque o seu estômago ele não está com um pH adequado. Ele está com um pH muito ácido. Isso vai comprometendo a parede do seu estômago. Ele vai corroendo a parede do seu estômago, que desenvolve uma gastrite, posteriormente uma úlcera, né? E aí o que acontece nesse momento? Você passa a ter uma utilização de medicamentos que neutraliza aquele pH, ou seja, ele gera uma alteração para alcalinizar o meio. Então você consegue ter um equilíbrio maior daquele pH e você se sente bem. Só que isso deveria estar acontecendo naturalmente. E quando você toma um medicamento, o que você está fazendo? Você está usando de um recurso externo que o seu organismo deveria estar fazendo naturalmente. E quando você usa desse recurso externo, você não está tratando a causa. Você está tratando o sintoma. E o que acontece? Quando esse medicamento, ele acaba o efeito, naturalmente volta aquele cenário natural, né, que é uma inflamação que vai gerar uma acidez maior, só que ela tende a sempre voltar mais. Ela sempre tende a piorar. E sabe o que acontece? Você continua tendo os mesmos comportamentos alimentares, os mesmos hábitos que estão inflamando cada vez mais o seu estômago, o seu intestino e o seu organismo como um todo. Então você passa a ter você passa a mascarar esse processo. E quando você mascara isso, você acha que você está solucionando. Só que você não está solucionando. Você está piorando. É como eu gosto de dizer que você está jogando a poeira debaixo do tapete. Você vai jogando, até que você tem tanta poeira, tem tanta coisa besteira ali debaixo do tapete que o tapete já nem aguenta mais. Já está até, né? Ele fica retinho no chão, ele já está com uma montanha de tanta sujeira. E aí é onde você começa a ter outros tipos de complicação. Como eu falei, você pode desenvolver uma úlcera, você pode desenvolver um câncer de estômago. Essa inflamação do estômago começa também a comprometer cada vez mais o seu intestino. E aí, olha só como é louco, porque vira uma cascata. Você já tem um estômago comprometido. Esse estômago ele já não consegue digerir bem os alimentos que você está comendo. Você está lá tomando remédio, omeprazol. Você está se sentindo bem. Você acha que as coisas estão funcionando de forma correta, porque você não está tendo sintoma nenhum, o remédio está mascarando. Mas, na verdade, o que está acontecendo? O alimento que você está comendo, ele
não está conseguindo ser digerido adequadamente. Logo, em vez do alimento chegar no intestino em partículas pequenininhas para que aquele intestino consiga continuar quebrando aquele alimento e absorvendo aquele alimento, o alimento ele chega num pedaço maior. Logo, quando esse alimento ele chega num pedaço maior, o que acontece? Ele começa a comprometer, por conta do tamanho desse alimento, a parede do seu intestino, a estrutura do seu intestino, que a gente chama de mucosa intestinal. É a parede que reveste o seu intestino. Ele começa a gerar uma lesão, porque ele bate ali, né, como se fosse uma pedra batendo ali na parede do estômago. Aquilo vai criando pequenas lesões. Você não consegue digerir aquele alimento adequadamente, ele chega no intestino grosso, e uma forma de gerar uma digestão é as bactérias começarem a aglutinar naquele alimento, fazendo o quê? Fazendo a fermentação acontecer. Você já viu fruta? Vamos falar de alimentos mais práticos, né? Você pegar uma fruta e deixar ela fora da geladeira e você deixar ela ali por um mês. Um mês, fora da geladeira. Conforme o tempo vai passando, você vai percebendo, e provavelmente você já viu isso acontecer. Talvez você não tenha feito exatamente dessa forma, mas você provavelmente já viu isso em algum filme, alguma coisa, mas você provavelmente já viu. Se você pegar essa fruta e deixar ali, você vai perceber que conforme ela vai estragando, ela vai se deteriorando. Por que ela está se deteriorando? O que é aquilo? São bactérias. Cria-se fungo, né? Já viu? O pão? Pão você provavelmente já viu. Né? O pão fica muito tempo fora da geladeira, dá calor, umidade, começa a ter fungo. Quando você vê, com o tempo, aquele fungo, ele reveste todo o pão. E se você deixar aquele alimento ali, você vai ver que ele vai se deteriorando. Por quê? Aquilo são bactérias que estão o quê? Degradando aquele alimento. Isso acontece dentro do seu intestino. Quando o alimento ele chega na parte do intestino grosso, desse tamanho, a única forma dele começar a ser, de alguma forma, eliminado é através dessa fermentação. Então, as bactérias começam a fermentar, automaticamente essa fermentação te gera o quê? Gases, te gera distensão abdominal e aquilo fica meio que entalado ali. A partir do momento que aquilo fica entalado, aquilo está travando um monte de coisa que está vindo. Então, ali já tem fezes. Se você tem problema de intestino, aquilo já tem fezes parado. Então, você vai acumulando cada vez mais pedaços de alimento, pedaços de resíduos que não estão sendo bem digeridos quando você está comendo. E isso tende a piorar quando você come alimentos que não são saudáveis. A gente está falando de, por exemplo, alimentos industrializados, a gente está falando de alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, fritura, biscoito. Então, mulher, o que acontece? Você vai prejudicando cada vez mais a saúde do seu sistema gastrointestinal por inteiro, principalmente o seu intestino. Porque você está tendo um problema a nível do estômago, você está tomando um remédio para mascarar aquele problema, porque ele está mascarando, né? Talvez você nem saiba disso, mas está mascarando, não está resolvendo, e o problema ele ainda está ali continuando. E isso vai piorando, piorando, piorando. E aí, o que acontece? Trava o intestino. Você fica lá 10, tem mulher que fica, eu já vi mulher 26 dias, meu Deus do céu, que loucura. 5, 15, 5, 10, 15, 20, 25 dias sem ir no banheiro. Tem que fazer alguma coisa. Provavelmente você vai lá e faz o quê? Laxante. Que aí a gente vem para a segunda coisa que inflama mais o intestino. O que o laxante faz no intestino? Não sei se você sabe, mas o laxante, ele é como se fosse uma avalanche. Imagina uma avalanche. Uma avalanche que vem, né, uma tsunami, vem arrastando tudo. É como se fosse o uso do laxante. Quando você toma o laxante, ele começa a trazer uma força, um estímulo que a gente chama, né? Um estímulo. Então, imagina isso aqui, ó. Isso aqui é um estímulo. Se você fizer assim na sua mão, você está tocando. Isso é um estímulo. Você está sentindo esse toque. Se você fizer mais forte, vai sentir uma tensão mais forte.
É isso que o laxante faz, só que ele faz igual uma tsunami. Ele vem numa potência, numa força, que o que acontece? Se você lembrar lá na primeira vez que você usou laxante, você vai lembrar que o primeiro uso de laxante na sua vida, você teve que correr banheiro. Você tem que ficar, ter muito cuidado, porque uma força tão grande que vem, se você não estiver perto do banheiro, você pode correr o risco de fazer cocô nas calças. Você provavelmente também já viu alguém falando sobre isso. Por quê? Porque é uma força muito grande. O que acontece? Primeiro, existem vários problemas que acontecem aqui, tá? Primeiro, essa força, ela gera um dano. Então, imagina você dando o seu intestino ele tomando um soco forte. Isso faz com que gere ali um hematoma, uma lesão, né, no intestino. Ele fica bem machucado. Então, esse é um primeiro problema, né? Então, você imagina, o seu intestino já está inflamado, já está ruim. Toma um laxante, toma um soco lá, que ele vai ficar ainda mais machucado. Quando ele tem essa pressão, né, esse soco que ele recebe, ele logo automaticamente ele libera, né, ele faz uma força tão grande para liberar todo aquele resíduo que está nele. E aí, aquilo gera o quê? Uma tensão interna para que as fezes saiam. Só que se essas fezes estiverem muito ressecadas, e aí aqui você vai se identificar. Se essas fezes estiverem muito ressecadas, você fica lá no vaso, chega a machucar quando sai. Você não tem aquela sensação de alívio imediato, onde é como se fosse uma diarreia. Não, demora, porque as fezes estão ressecadas, o intestino como um todo está ressecado. E aí isso te machuca, isso te gera dor, isso te gera lesões no seu intestino. Você vai machucando, porque é só você pensar. É só você pensar no seguinte: se você anda pelo asfalto, o seu pé não dói. Agora, se você arrasta o seu pé no asfalto, você concorda comigo que vai doer? Porque você está arrastando, você não está andando. E é isso que acontece com as suas fezes no seu intestino. Quando você não tem um intestino saudável, quando você tem um intestino ressecado, você está arrastando as fezes, né? Quando você usa o laxante, essas fezes elas são arrastadas, ou seja, vai rasgando o intestino. Por isso, inclusive, que você sente dor na hora que ele sai, porque ele rasga tudo. É uma sensação horrível. Então, se você sente a dor quando ele sai, imagina dentro de você, como que o seu intestino está sofrendo. E isso vai gerando uma série de problemas. E você vai automaticamente fazendo o quê? Aguentando. Porque é a única forma. Talvez você acredite que isso é natural. E é ruim ser mulher por conta disso. Talvez você já sofra com isso desde a infância e acredite que não tem solução. Porque você viu a sua mãe falando que isso é normal, você viu sua mãe sofrendo disso, talvez você tenha visto a sua avó falando que também sofreu de intestino preso, você vê sua amiga sofrendo de intestino preso, você vê suas tias, você vê suas primas, você vê bastante mulher ao seu redor, mais mulheres que sofrem de intestino preso do que aquelas que não sofrem. E aí, quando você vê uma mulher que não sofre, você fala assim, nossa, como você é sortuda. E isso é um milagre, porque grande parte das mulheres que eu conheço sofrem de intestino preso. E aí você, de uma certa forma, tem que aceitar. E aí você aceita. E você fica indo atrás de dicas na internet, chás, vitaminas, suco, e vai fazendo cada coisa, e vai tentando milagres e milagres, e faz isso, faz aquilo, e nada resolve. E você vai precisar recorrer ao quê? Ao laxante, ao óleo mineral, ao chá de sene. Só que tudo isso, mulher, foge do que é natural. E além de fugir do que é natural, isso não está tratando a causa, a raiz do problema, que está inflamando o seu intestino. Isso aqui é um ponto importante para você entender. Talvez você nem saiba disso, mas intestino preso é um sintoma, é um dos sintomas de inflamação intestinal. E se você
não sabe que o seu intestino está inflamado, logo você nunca vai tratar a causa. Você vai estar sempre olhando para o sintoma. Tratando o sintoma, provavelmente como você veio fazendo a vida inteira. Mas agora você sabe. Sintoma de inflamação intestinal, um dos sintomas é o intestino preso. Porque ele começa a perder suas funções. Isso é agravado na menopausa. Então, se você veio tendo uma inflamação intestinal que veio se perdurando nos últimos 5, 10, nossa, quanto mais anos, pior. Aqui na menopausa isso vai naturalmente tender a piorar. Porém, não quer dizer que não tem uma solução. Não quer dizer que você não seja capaz de mudar completamente isso. Porque eu tenho uma aluna, inclusive, eu vou contar para você aqui um pouco da história dela, que foi um dos casos mais emblemáticos para mim com relação à parte intestinal que eu já tive, que me deixou bem contente, muito feliz, quando ela relatou para mim que nunca na vida dela, preste atenção, nunca na vida dela, ela tinha conseguido ir no banheiro 5 vezes consecutivas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nunca. Durante toda a vida, então, desde a infância até a fase que ela está hoje, ela nunca passou por isso. Inclusive, ela, ao longo da vida dela, ia, 2 vezes, 3 vezes na semana. E isso foi piorando porque ela, ao longo da vida, teve comportamentos alimentares, hábitos de vida que não eram favoráveis, né? Eram completamente ruins, que fizeram ela ter uma inflamação, que fizeram ela ganhar peso. Passou por muita coisa na vida dela que também teve impactos emocionais, traumas emocionais, que desempenhou vários tipos de problema. Inclusive, um foi ela teve endometriose e também teve um outro problema na parte intestinal que fez ela perder uma parte do intestino. Se eu não me engano, foi quase 1 metro de intestino que ela teve que tirar. Se eu não me engano, foi por conta de... Estava, acho que, desenvolvendo um câncer, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente qual o contexto, mas eu sei que ela tirou uma parte do intestino, sofre de endometriose. E depois que ela passou por essa cirurgia, ela pensou, agora eu vou conseguir resolver esse problema de intestino, porque era uma coisa que mexia muito com ela. E eu tenho certeza que também mexe muito com você. Ficar sem ir ao banheiro, ela ficava 10, 15 dias sem ir ao banheiro. E ela precisava usar laxante, ela precisava fazer coisas que até mesmo o laxante já não estava fazendo um efeito. E quando ia, sofria demais. E quando ela fez essa cirurgia que ela pensou que ia resolver, piorou. E tende a piorar, porque quando você tira uma parte do intestino, você está mexendo na estrutura. Você está mexendo nas funções que esse intestino ele desempenha. Porque agora ele está sem uma parte. É igual a gente tirar um braço. Né? Você nasceu com os 2 braços. Você passou toda a sua vida praticamente com os 2 braços. Quando você tira um braço, caramba, muda muita coisa. Você vai passar agora um novo processo de adaptação. E é exatamente o que aconteceu com o intestino dela. Então, ele precisa passar. E aí, ela me conheceu, ela entrou dentro do DDR intestinal, que é o meu programa de acompanhamento, né? E, mulher, incrível que em 19 dias, aplicando tudo que eu ensino, tudo que eu mostrei para ela, ela conseguiu ir no banheiro regularmente. Coisas que ela nunca tinha passado na vida. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero mostrar para você que sim, é completamente possível você mudar todo esse cenário, mesmo que você, desde criança, sofra com isso, mesmo que você já tenha feito de tudo para melhorar, para ir no banheiro regularmente, para ter um intestino saudável, mesmo que você hoje tenha mais de 40 anos, esteja na menopausa, independente, mulher, de qualquer coisa. Porque eu tenho várias alunas. Eu tenho aluna de 60 anos, eu tenho aluna de 55 anos, eu tenho aluna de
de 44, de 43, de 42, de 40, de 20 e poucos anos, que quando me conheceram, sofriam do mesmo mal. Inflamação intestinal e, consequentemente, intestino preso, sofria com gases, estômago alto, dores no corpo. Tinha alunos que tomavam remédio, como eu falei, para gastrite, omeprazol. Tinha alunos que tinham ali problemas de enxaqueca, tomava remédio, vivia tomando remédio para enxaqueca. Isso tudo tem uma relação com uma inflamação no intestino. E a partir do momento que elas começaram a desinflamar o intestino delas da forma correta, em 7 dias o intestino voltou a funcionar. Em 15 dias, tinha mulheres que voltaram já conseguindo no banheiro regularmente em 15 dias. O máximo é 30 dias. Só que grande parte das minhas alunas, em menos de 30 dias, já conseguem voltar aí no banheiro. E por isso que eu trago isso aqui, né? Eu te ajudo a acabar com o intestino preso sem uso de laxante em 30 dias. Só que é importante a gente entender todo esse contexto. Porque não adianta eu chegar para você e falar, faça isso, isso e aquilo que você vai conseguir acabar com o seu intestino preso, que você vai ter regularidade no banheiro. Porque se você não entender que o intestino preso é uma consequência da inflamação do intestino, se você não entender que tudo que você está fazendo, o uso do laxante, o omeprazol, não soluciona, na verdade, ele trata o sintoma. Se você não entender que ficar comendo mamão, comendo fibra, tomando água, não vai resolver o problema, porque o problema está na inflamação, você não consegue sair desse círculo que você vive. Fazendo coisas, pegando dicas, e inclusive isso não funciona, tá? Ficar pegando dicas na internet, pegar suquinho, pegar isso, não vai resolver o problema. Se você quiser, mulher, acabar de vez com o intestino preso, saia dessa autossabotagem, saia dessa ilusão de que pegar ali uma diquinha, outra diquinha, isso não funciona. O que você precisa literalmente é, primeiro, tomar decisão de querer mudar isso de forma definitiva, acabar com esse problema e não ficar só tratando o sintoma. Depois que você tomar essa decisão, ir atrás da informação certa. Eu, por exemplo, estou aqui fazendo live 2 vezes na semana com esse propósito, de trazer essa informação para você, informação certa, informação que vai te levar para o caminho correto que você tem que seguir para acabar com o seu intestino preso sem laxante em 30 dias. E aí, automaticamente, quando você encontra essa informação certa que vai te levar para o caminho, porque existem muitas informações na internet. Existem várias, nem todas elas vão te levar para onde você quer. Grande parte vai só ficar fazendo você indo para lá e para cá, para lá e para cá. Não vai te ajudar a solucionar o problema. Então, você tem que ir na correta. Lucas, como que eu sei correta? Para de ficar buscando muitos profissionais. Para de ficar seguindo um monte de gente. Segue um. Escolha um profissional para te guiar. E vai atrás dele. Vai. Um que eu posso te indicar sou eu. Eu estou aqui com esse propósito. Então, tome essa decisão. Escolha a informação correta. Para de ficar pegando diquinha. Para de ficar correndo atrás daquelas... Para de ficar pedindo queijo. Prova de queijo toda hora. Vai comprar o queijo. Vai comprar o queijo. Provavelmente você vive na internet pegando provas de queijo, né? Diquinhas. Conteúdos rápidos. Tá na hora de você pegar o queijo, mulher. Comprar o queijo. Pegar o queijo completo. Assistir conteúdos profundos, como esse aqui. Depois que você pega essa informação e você segue esse caminho, você vai precisar de uma coisa. Você vai precisar de quê? Motivação. O que é a motivação? É o motivo para você agir todos os dias. Qual é o motivo que faz você agir em prol de ter um intestino saudável, em prol de você ter uma regularidade intestinal todo dia? Você tem que ter uma motivação, tem que ter um motivo. E geralmente, quando você está sozinha, você esquece. Geralmente, quando você está sozinha, sabe o que acontece? Você resolve o sintoma, como, por exemplo, tomar um remédio, ou pegar ali um suco XYZ, ou uma vitamina super poderosa para o intestino, e aí você consegue ir no banheiro uma vez.
Aí você, pronto, acabou o problema. E você esquece, você volta a comer errado. Então você precisa ter. E você tem isso de algumas formas. Você, a partir do momento que passa a seguir um profissional, você acompanha o conteúdo, você se motiva, você está interagindo, você está engajando, você está ali acompanhando. Isso é um grande motivo. Porque você está ali fazendo algo em prol do seu intestino. E depois, quando você consegue, né, se manter fazendo, você vai conquistar o seu resultado. Isso é inevitável, porque quando você se mantém constantemente naquele processo, naquela etapa, aquele caminho, você vai chegar. Isso é certo. É uma questão de tempo. Só que quando você chega lá, o que você precisa? De manutenção. Você precisa saber o que você tem que fazer para se manter naquele resultado, naquele objetivo que você conquistou. Então, eu gosto sempre de trazer essa clareza para que você, a partir de agora, pare de ficar se iludindo, pare de ficar gastando tempo, pare de ficar gastando dinheiro com coisas que não vão te ajudar. Vai comprar uma pílula daqui, compra um chá dali. Isso não resolve, mulher. E o que eu quero te apresentar aqui agora é o seguinte. Eu quero trazer essa dica aqui, que é uma dica poderosa para você começar a ir regularmente no banheiro sem sentir dor, mesmo estando na menopausa, que foi uma das coisas mais poderosas, que inclusive, isso que eu vou te trazer aqui é um dos pilares do meu método, do DDR intestinal, que ajuda e possibilita todas as minhas alunas a estarem indo já no banheiro em 7 dias, 15 dias, até mesmo 30 dias. É o máximo. Dificilmente chega a 30 dias. Como o exemplo dessa aluna que eu trouxe, né, que é a Tatiane, o nome dela, foi 19 dias. Então, você começando a aplicar isso, porque é dois pilares, né? A gente tem ainda 2 outros pilares, e para que você consiga de forma eficiente desinflamar esse intestino, você vai precisar aplicar os 3 pilares. Mas entendendo esse primeiro pilar, você já pode começar, lembra do caminho que eu te falei? A informação para te levar até o objetivo? Eu estou começando a te dar o caminho. Começando, é o primeiro passo. Então, se você começar nesse primeiro passo, você vai ter já um certo resultado. Não basta só ficar nesse passo. A gente vai ter que avançar. Mas vamos falar o passo de agora. O passo de agora é que você comece agora. Essa dica está ligada a um pilar que eu desenvolvi que se chama Protocolo 5R. Isso aqui é uma estratégia alimentar que faz com que a sua alimentação ela se alinhe ao seu relógio biológico. E a partir do momento que você tem uma alimentação que está alinhada ao seu relógio biológico, eu vou falar aqui de forma minuciosa cada coisa que talvez você não saiba, como, por exemplo, o que é refeição, o que é relógio biológico e um outro elemento aqui que eu vou trazer também. Mas a partir do momento que você alinha a sua alimentação de acordo com o relógio biológico do seu organismo, você consegue ter um funcionamento perfeito de todos os seus órgãos, principalmente do seu intestino. E quando a gente faz essa alimentação alinhada a esse relógio biológico, isso é denominado de crononutrição. Também vou te falar o que é isso. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi dentro desse meu método. E nesse pilar, a gente trabalha exatamente essa alimentação alinhada com o relógio biológico de forma inteligente. Então, vamos por parte. O que é o protocolo, então? O protocolo 5R é um protocolo alimentar de 5 refeições que você faz de acordo com esse relógio biológico. Lucas, o que é o relógio biológico? Para você entender, o nosso dia, ele tem o quê? Dia e noite, certo? De dia você vai ter o sol, você tem, né, um cenário, e de noite a gente tem outro cenário. Tá sem sol, já é escuro, né? As coisas já ficam mais calmas, de dia as coisas ficam mais aceleradas. É exatamente isso. E o nosso organismo, ele funciona de acordo com o dia e noite. Ele tem um relógio interno, talvez você já tenha ouvido falar sobre ciclo circadiano, que também é a mesma coisa, é uma outra forma da gente falar sobre o relógio biológico, mas o ciclo circadiano é o quê? É um ciclo que o nosso corpo funciona de acordo com o dia e noite.
Então, quando você está acordado, né, quando está de dia, o seu organismo ele tende a ter uma liberação de determinados hormônios que ativam o seu organismo, que te fazem ficar alerta, acordada, disposta a fazer o que você tem que fazer. E quando chega a noite, esses hormônios que são liberados ao longo do dia, eles já não são mais liberados. Agora a gente passa a liberar outros tipos de hormônio que são responsáveis por fazer você desacelerar e ir dormir. Então, o nosso organismo ele funciona dessa forma. Ele tem esse relógio funcionando, independentemente de qualquer coisa. Ele vai estar sempre funcionando dessa maneira, de dia de uma forma, de noite de outra forma. E o que acontece na maioria das vezes? Por conta da gente não saber disso, a gente não se alimenta de forma alinhada ao relógio. Então, o que acontece? A gente começa a ter um organismo totalmente desequilibrado. Você passa a ter sono de manhã, às vezes você não tem sono à noite, às vezes você passa o dia inteiro com sono, às vezes você não consegue nem ter disposição para acordar, você passa o dia cansada e tem mais. Ao longo do dia, cada órgão tem um período de trabalho. Olha só que interessante. Então, falando do intestino, por exemplo, o nosso intestino, ele tem o pico de trabalho dele de 5 da manhã a 8 da manhã. Então, esse período da manhã é o período no qual ele está tendo o maior potencial de trabalho. Por quê? Porque ali ele tem a responsabilidade, né, o objetivo de fazer o quê? Limpar o intestino, eliminar todo o resíduo do dia anterior, para que naquele dia você já comece o dia com o intestino limpo. Então ele começa a trabalhar no período da manhã, elimina aquelas fezes do dia anterior para receber novos resíduos, para formar novas fezes. No dia seguinte isso acontece. E a gente vai... Olha só como o nosso organismo é inteligente, como isso é fantástico. Funciona de forma alinhada. Só qual é o problema? O problema é que, como você tem um intestino inflamado, você tem um corpo inflamado, isso tem uma grande dificuldade. E como você se alimenta completamente errado, porque a alimentação, existem alimentos, e aí a gente vai entrar aqui, por exemplo, em alimentos que são laxativos, que ajudam o intestino a trabalhar mais para eliminar as fezes. Você não usa esses alimentos da forma certa. Existem alimentos que travam o intestino, como, por exemplo, farinha branca, açúcar, que aí você come esses alimentos e trava o seu intestino. Ou seja, você pega uma dica e não sabe como colocar, porque não te explicam isso, mulher. Entende por que não funcionam essas diquinhas? Tem um momento certo. E nesse protocolo 5R, nós trabalhamos justamente alinhados a esse relógio, fornecendo os alimentos certos e as combinações de alimentos para funcionar de forma que você comece o dia e consiga ir ao banheiro de forma tranquila. Você coma de uma forma que você tenha as fezes hidratadas, com qualidade. Você tem um intestino lubrificado para que essas fezes ela faça toda a transição dela do início ao fim de uma forma leve, tranquila, sem sentir dor. E você come também de uma forma que você possa estar ajudando o seu intestino a se movimentar. Porque, como eu falei, você pode ter ali um alimento laxativo que vai estimular o seu intestino de forma natural, não é laxante, né? Ela tem esse estímulo, é um estímulo bem leve, bem tranquilo, então não machuca, não causa nenhum dano ruim para o intestino como laxante. Você tem um estímulo do próprio alimento, das refeições. Eu vou falar aqui o que é refeição. Você tem um estímulo natural, porque a gente está falando de 5 refeições ao longo do dia. De manhã, então a gente tem um café, a gente tem um lanche da manhã, a gente tem um almoço, a gente tem um lanche da tarde, a gente tem um jantar. Isso aqui são rótulos, tá, que a gente está colocando, mas são refeições. E eu gosto de chamar de refeições. Por isso que é protocolo 5R. São 5 refeições. O que é refeição? Tudo que você come que tem caloria. Você acha, né, que você come lá uma bala e não tem nada de errado. Mulher, quando você come uma bala, quando você come um pedaço de bolo, quando você come um biscoito, você está fazendo refeições.
E isso, o que leva você a... O que isso corresponde ao seu organismo? Você está comendo um alimento que vai te gerar um efeito. E a partir do momento que você come de qualquer jeito, de qualquer forma, e não respeita esse relógio, você tem várias refeições ao longo do seu dia, de forma completamente desordenada, de forma completamente desestruturada, porque não tem uma quantidade, não tem a combinação certa. Isso vai comprometendo o seu intestino, vai inflamando o seu organismo, vai fazendo você ganhar peso, e você não entende muitas das vezes por que você não consegue, por exemplo, emagrecer. Porque não tem essa estrutura. Você não entende por que você não consegue ir ao banheiro com regularidade, mesmo tomando água, comendo vegetal, comendo legumes, comendo fibra, aveia, isso e aquilo, e você não consegue ir. Por quê? Tá tudo desordenado. Então, o protocolo 5R ele vem com essa proposta. Primeiramente, a gente alinha essa alimentação, a gente passa a ter uma estrutura de 5 refeições ao longo do dia. Como eu falei aqui, os rótulos, né, que a gente pode dar: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Criando essa estrutura, a gente agora começa a introduzir os alimentos corretos. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Se eu sei que agora o meu intestino funciona de 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, e eu estou acordando ali 5, 6, 7, 8, 7 horas da manhã, ou às vezes você acorda até depois. Você só toma café da manhã, às vezes tarde, ou às vezes nem toma café da manhã. Olha só, já agora você sabe a importância do café da manhã. E sabendo a importância dele, vamos supor que você vai tomar o seu café da manhã 6 horas, 7 horas. Poxa, se eu sei que o meu intestino aqui agora está trabalhando, eu vou colocar alimentos que me ajudem, na verdade, o meu intestino a trabalhar mais. Estimulem, facilitem o trabalho dele. Por exemplo, uma mão com aveia, uma mão com sementes, é um ótimo alimento. E não só isso, mas você pode ter uma combinação. Isso aqui é só um exemplo para você. Mulher, a partir do momento que você, então, tem essa estrutura, você identifica que existe, sim, alimentos certos para você estar introduzindo e que isso vai te ajudar, você já começa a ter uma melhora na qualidade da sua alimentação. A partir do momento que você começa a ter essa sequência alimentar de todo dia estar fazendo as 5 refeições, você tem esse movimento acontecendo rotineiramente. Então, é obrigado o seu intestino estar trabalhando. Porque você está comendo o quê? De uma forma cronológica, sequenciada. Isso aqui está perfeito, é todo dia a mesma coisa. Todo dia 5 refeições. Basicamente nos mesmos horários. Café, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Café todo dia. Isso segue um ritmo. E quando isso segue um ritmo, o seu organismo, ele também consegue se alinhar. Lembra? Relógio biológico. O relógio ele funciona todos os dias da mesma forma. Você não trabalha todo dia, basicamente no mesmo horário? Por quê? É uma ordem. A nossa vida segue numa ordem. Nós temos o dia, nós temos a noite. Depois vira dia e noite, vira ordem. Tudo que segue uma ordem, tudo que você fizer de uma forma ordenada, você vai perceber que tudo passa a fluir. Pare para observar agora como que tem sido tua alimentação nos últimos 7 dias. É bem provável que você tenha feito 3 refeições, 4 refeições, 2 refeições, às vezes comeu pra cacete num dia. Porque ordem não é só a quantidade de refeições, mas a gente está falando da quantidade de alimentos. Nós estamos falando dos tipos de alimentos que você está comendo. Isso aqui é um assunto um pouco mais profundo. Inclusive, eu ensino lá no DDR Intestinal isso em detalhes. Se eu fosse ensinar isso aqui para você, a gente teria aqui uma aula de 3 horas. Mas não é o objetivo. O objetivo é te mostrar que essa estratégia, se você começar a implementar esses pequenos passos que eu já te dei, protocolo 5R, que são as 5 refeições, começar a olhar mais para a qualidade dos alimentos que você está comendo, utilizar alimentos que são laxativos, como, por exemplo, o mamão, as sementes, a aveia, kiwi, logo no período da manhã, vai ajudar o seu intestino. E aí tem um outro ponto que eu não falei. O que acontece quando você também está comendo mais vezes ao dia os alimentos saudáveis? Você tem mais nutriente, mulher. E conforme você vai gerando essa nutrição diária,
você vai fazendo o quê? Tendo o maior potencial de desinflamar o seu intestino, eliminar toxinas, nutrir o seu organismo, não só o seu intestino, mas nutrir o seu organismo. Você começa a ter uma revitalização de todo o seu organismo, do seu fígado, do seu intestino, do seu rim, de todos os seus órgãos. Eles começam a ter nutriente. E, mulher, nutriente é o principal pagamento, podemos dizer assim, do seu organismo. Os seus órgãos, todo o seu corpo, eles necessitam de nutrientes. Quando você tem uma carência nutricional, você começa a ter um comprometimento na produção de hormônios, na produção de substâncias, e aí você começa a ter efeitos colaterais, cansaço, dificuldade para dormir, pele, cabelo, unha ruim, intestino ruim. Por quê? Falta nutriente. Então, olha só que magnífica essa estratégia. E o que é a crononutrição? A crononutrição é justamente você trazer essa nutrição alinhada ao seu relógio biológico. Isso é crononutrição, que é uma estratégia desenvolvida nesse pilar do método. Existe, né, existe estudos sobre o relógio biológico e aí a introdução da nutrição através do relógio biológico. E a gente vê que existem estudos mostrando que quando você começa a fornecer os alimentos corretos em cada momento do dia, aproveitando a produção de hormônios, você tem uma maior resposta. Quer ver um grande exemplo? De manhã eu falei para você que você tem maiores hormônios que te ativam, que te acordam, que te deixam ligada. Logo, aceleram o teu metabolismo. Se eu como carboidrato no período da manhã, eu vou usar mais esse carboidrato. Agora, à noite, eu falei para você que nosso corpo tende a desacelerar, o nosso corpo tende a ficar o quê? Mais lento. Por quê? É a hora de dormir. Então, a gente vai se preparando. A gente tem hormônios, como, por exemplo, a melatonina, que vai nos levando a ter um processo de relaxamento para dormir. Não faz sentido eu me entupir de carboidrato à noite. Não faz sentido eu me empanturrar de alimentos gordurosos à noite. Por quê? Porque aqui eu não vou usar. Eu vou fazer o quê? Armazenar. E aqui está o grande problema. A maioria das mulheres, e talvez você possa já ter vivido isso, ou já vive ainda, né? Não tem uma estrutura alimentar adequada, então faz 3 refeições, café, almoço e janta. Como só almoça, chega no jantar cheia de fome. O que acontece quando chega no jantar cheio de fome? Muitas alunas para mim, né, quando antes de entrarem no meu método, falavam assim: Lucas, meu Deus do céu, eu comi igual uma capivara raivosa. Talvez você se identifique com isso. Mas é o quê? É você atacar tudo, comer tudo. E aí você está comendo uma quantidade enorme de caloria no período onde você está fazendo o quê? Acumulando. Isso aqui é uma crononutrição desalinhada. Você está comendo determinados nutrientes, determinados alimentos de forma desalinhada ao relógio biológico. E aí é onde você tem maior comprometimento no teu emagrecimento, por exemplo. Você não consegue emagrecer, na verdade você engorda. É onde você começa a inflamar mais o teu intestino, porque ali no período da noite o nosso intestino ele começa a ficar um pouco mais lento, a digestão fica mais lenta, então você força. Olha só quanta coisa, mulher. Então, o que eu quero trazer para você com esse conteúdo de hoje é: olhe para a sua alimentação. Quer começar a ir no banheiro regularmente, sem sentir dor? Você precisa olhar para essa alimentação. Olhar para a qualidade dos alimentos que você está comendo, para a quantidade. Mulher, quantidade. Precisa ter cuidado com a quantidade. Comece a olhar o quanto você está comendo, quantas colheres. Cuide disso. Cuide disso. Cada alimento que você come, cuide da quantidade. E comece a alinhar essa estrutura das 5 refeições. Tá? Lembrando, eu vou avisar de novo aqui para você não cair na autossabotagem. Porque isso é uma autossabotagem que acontece, tá? Achar que isso aqui vai solucionar o teu problema. Como eu falei, isso aqui é 1 dos pilares do método que eu estou trazendo isso aqui para você. Né? Estou destrinchando. Tem muito mais coisa.
Tem outros 2 pilares. A gente precisaria aprofundar muito aqui, por exemplo, os melhores alimentos para você comer logo no período da manhã, os outros alimentos que você pode agregar nas outras refeições para potencializar o processo de desinflamar, as combinações ideais para você não travar o seu intestino. Tem muita coisa. Então, não caia na enganação de falar assim, vou pegar isso aqui e vai acabar com o meu problema. Pronto. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a ir no banheiro. Você vai começar. Só que começar a ir ao banheiro não é sinal de que resolveu o problema. Porque, como eu falei, o problema não está no intestino preso. Ou seja, não estou com mais intestino preso, acabou o problema. Não. Isso é um sintoma. O problema, a causa, é a inflamação intestinal. E a inflamação intestinal, ela precisa de passos. Isso aqui é só um pequeno passo que eu estou te dando. Para você começar a sair desse sofrimento e dar os próximos passos. Para você ver que sim, é possível ter regularidade no banheiro sem sentir dor, mesmo na menopausa. E quando você começar a entender isso, começar a ver que sim, existe a possibilidade, por isso que eu estou trazendo isso aqui, por isso que eu estou aqui 2 vezes na semana, por isso que eu gero conteúdo todos os dias no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, @lucasrajão.nutri, vou deixar aqui na descrição também, me siga, porque eu quero te mostrar que é possível. E por conta de você já ter tentado de tudo, e por conta de você já sofrer com isso há muito tempo, você às vezes não acredita. Então, eu trago um pequeno conteúdo do meu método para você experimentar, ter um resultado para você ter os próximos passos. Mas, agora, coloque isso em prática. Tá bom? E, se você conhece alguma mulher, alguma amiga, um familiar, tia, mãe, que tem intestino preso, mulher, manda para ela esse vídeo, compartilha aqui, compartilha lá no grupo da família, grupo das amigas, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que você conhece estão precisando assistir esse conteúdo. E assim você vai me ajudar e eu vou conseguir ajudar outras mulheres também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrita no canal, já aproveita aqui, se inscreve, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum outro conteúdo que gostaria de aprender, que vai ser um prazer poder estar trazendo aqui mais conteúdo para você. E quanto mais direcionado for, melhor. Assim eu consigo te ajudar mais. E para que eu possa direcionar mais os conteúdos, eu preciso saber o que você está achando, o que você está de dificuldade, que assim eu consigo saber e trazer para você o melhor que eu posso. Combinado? Então é isso. Te vejo no próximo Café com Nutri. Lembrando que acontece toda terça e quinta-feira aqui no meu canal, lá no meu Instagram também, às 9 horas da manhã.